Olá, bom dia! Seja bem-vindo! Começando mais um AC Economia. Vamos falar sobre mercado financeiro, bolsa de valores e outras opções de investimento. Hoje é o dia, né, Marcos? Hoje Bom vai ser um dia. grande dia. Bom dia, Natália. Temos um convidado especial, um banco aí que está se despontando, né, no interior de São Paulo, aqui na nossa região. E estou bastante curioso para saber das informações aí que o João Vitor vai trazer para nós. Como o Marcos disse, né, o Marcos Escobar, que é o nosso economista e presidente da ACE aqui de Catanduva. E hoje o nosso convidado é um moço muito jovem, né? Ele tem 30 anos, é o João Vitor Durante. Ele já é gerente de negócios de pessoa física do Sicredi em Catanduva, aqui do nosso lado, né? Bem aqui na esquina aqui da ACE. E ele é especialista em investimentos. Ele começou cedo, né, João? Bem-vindo. Sim. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Natália. Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. A gente que agradece. De estar aqui com vocês hoje. E falar um pouquinho, né, da nossa história, até mesmo do Sicredi. Eu, inicialmente, comecei minha trajetória trabalhando no varejo, né, numa multinacional. E ali para 2017... Com quantos anos? Logo ali nos meus 22, 21 ali, logo que eu saí da faculdade... DNA financeiro ainda. Logo que eu saí da faculdade ali, eu ingressei nesse ramo. Sou formado em Tecnologia da Informação pela FATEC. Ótimo. Pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV. E após que me fez um pouco mudar o meu cenário, né, uma trajetória profissional. Então, ali em 2017, eu optei por sair dessa multinacional que eu estava e comecei a ingressar, a procurar mais sobre o mercado financeiro. Uhum. E desde o final de 2017 até aqui, fui em busca, né, das certificações, CPA 10, CPA 20, recentemente a CEA, que é de especialista em investimentos. E aí eu comecei, né, como assistente de negócios de crédito consignado numa terceirizada, que não era ainda o Sicredi, e durante o ano de 2019 eu tive a oportunidade de entrar no quadro dos colaboradores do Sicredi como assistente de negócios. O ano passado eu fui promovido a gerente de negócios e desde então venho construindo a carreira ali com o pessoal. Você é de Catanduva? Catanduva, sou de Catanduva. Morei já em São Paulo, né, até por causa da outra empresa, porém voltei para cá para mudar a trajetória profissional. Ótimo. Então, só para lembrar, Natália, então, a ACE Economia, a ideia nossa é sempre estar trazendo novidades, informações aí do mercado financeiro, opções de aplicações, investimentos. Então, a gente está hoje trazendo, você vê, um jovem, mas já com uma bagagem enorme, né? Nossa. Que já estudou já há vários anos, né? Apesar que está com 30 anos, mas... uma pessoa bem qualificada, né, João? Sim. Já está como gerente de negócio num banco que só está crescendo. E então a ideia é essa aí, né? Mas para reforçar, toda semana vamos trazer especialistas, né? Não vai ser só corretores, não vai ser só de fundos, nós também vamos trazer a partir dos gerentes de bancos, analistas, enfim. E dando um foco principalmente para a nossa região aqui, né, que tem uma carência muito grande nessa área. Então, agradecer ao João Vitor pela presença, ao Sicredi, né, por disponibilizar um funcionário aí, ao seu tempo, e colocar, né, que realmente hoje os bancos, dentro dessa nova concepção, né, de negócios, de aplicações, com juros baixos, eles estão se remodelando, se reinventando, né? E, de novo, né, a gente quer mostrar aqui no nosso programa, né, que não existe só o mundo da caderneta de poupança, né? A gente está acostumado, né? Então, tem várias opções, várias conservadoras, né? Então, é isso que a gente... Acho que o João Vitor, acho que ele vai falar um pouquinho de como que... do banco, de como que o banco cresceu, como funciona essa cooperativa, né? Como funciona a Sicredi, que acho que muitos ainda talvez não conheçam, né? E depois ele vai dar um overview para nós, um resumo de uns produtos, né, da carteira.
E aí, meninos, ó, o cara novo aí, né? Novo, já é especialista em investimentos. Diz que está com dinheiro guardado, viu? Já das aplicações, né? Daquele já fez na carteira, né? E ele vai mostrar as carteiras e provavelmente, viu, ele já está com uma poupança aí já bastante razoável, né, João? Estamos criando, né? E também queria mandar um abraço para o Bruno, né? O Bruno está aqui hoje assistindo, ele é lá da Cooperativa de Rio Preto, né? Isso, da Regional de Rio Preto, veio dar o suporte aí pra gente também. E, inclusive, agradecer a Regional de Rio Preto Sicredi, né? É um grande parceiro nosso, um grande parceiro da cidade. E no próximo, quem sabe o Bruno vai estar sentado aí também com falando, certeza. Né? É isso já aí. fica o desafio. Trazendo mais produtos aqui pra gente, né? Mas tá bom, então o Vitor acho que podia, Fala o João um Vitor podia falar um pouquinho, né? Sim. Hoje eu trouxe até uma apresentação aqui pra gente comentar um pouquinho, mas falando a respeito da Sicredi, hoje ela é uma cooperativa de crédito, né? É uma instituição financeira. Algumas diferenças, né, que a gente tem, né, em especial com as outras instituições, né, as convencionais, as tradicionais ali que a gente chama do dia a dia. A gente é uma cooperativa, então é do tipo societário, né? A partir do momento que você abre uma conta corrente ali, você já se torna sócio, né, nosso da cooperativa, diferente das outras instituições que você teria que se tornar acionista, né, comprando ações dessa instituição na Bolsa de Valores. Ali é um associado. Exatamente. Então, a partir do momento que você abre a conta corrente, você faz a integralização de cota capital, você já se torna sócio da cooperativa, né? O controle, o associado acaba sendo o dono também, né, da cooperativa. Então, ele faz parte de todo o desenvolvimento, o processo de crescimento da cooperativa. Diferente, né, lá das outras instituições, que quem vai ser o dono mesmo é o acionista que tem aquela ação no mercado. Né? O objetivo também da cooperativa é desenvolver, né, a comunidade, desenvolver a questão do associado, melhorar a situação dele, em fornecer produtos e serviços que façam sentido para ele naquele momento, né? A gente não visa o lucro, né, e sim o resultado positivo como um todo, sendo do sistema como também do associado. Então, as outras instituições elas estão visando também o lucro para disponibilizar os acionistas. E o bacana, o interessante dessa nossa opção de cooperativa é que as sobras, né, e os resultados positivos eles são distribuídos, né, para os nossos associados, que de fato movimentam a conta, utilizam dos produtos e serviços. Então a gente, né, traz esse benefício a mais ali para o associado por ele ter a conta ali com a gente. Alguns dados, né? Acho, só para complementar, você vê que interessante, né? A gente tem um banco hoje que é uma cooperativa, né, onde você pode ser um associado, um cooperado, né? Você passa a ser dono praticamente do dono. E o que eu acho mais interessante assim, João Vitor, que a gente, você vê, vendendo um pouco o peixe aí, né? Você vê, você tem um consultor que está aqui do seu lado, né? Aqui na sua cidade, diferente, por exemplo, você está às vezes um analista lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, não sei onde, falando sobre operações, né, alternativas. A ideia nossa, pessoal, é falar, olha só, nós temos aqui toda uma oportunidade aqui na cidade, na região, né? Você precisa tirar uma dúvida, tirar algum... de repente apareceu uma oportunidade boa aí né, da pessoa ter um recurso, quer fazer uma aplicação, quer dizer, é tão fácil você vir, né, dar uma ligada. Então é isso que eu acho que é importante, né? A gente trazer esse conhecimento que realmente nós temos hoje, esse tipo de assessoria aqui aqui dentro da nossa cidade, né? Exato, e é o que o Sicredi visa hoje, né? Esse atendimento humanizado, de estar próximo aos nossos associados. Então, até na imagem aqui em questão, a gente tem uma atuação nacional, então praticamente todos os estados do Brasil já tem uma agência do Sicredi, né, para prestar esse serviço ao associado. São 155 bilhões em ativos totais que a gente já tem, 20 bilhões em patrimônio líquido que já tem no sistema Sicredi. Então, isso está tudo na apresentação. Na apresentação, isso. Aí que vocês estão vendo no vídeo aí, né? Olha que interessante, né? E são dados que vêm crescendo, né, exponencialmente, ano a ano. Então, esse daqui é o resultado líquido do Sicredi até 2020.
Então, ano após ano, o nosso crescimento vem sendo superado, né, a cada ano, até para mostrar de fato, né, como que a gente vem crescendo, né. É um resultado que espelha tudo que a gente vem desenvolvendo dentro do sistema. O associado dá o feedback deles também, a gente procura melhorias, até para atender como um todo, porque antes não tinha adesão livre, né? Hoje a gente já possui adesão livre dentro do sistema. Então, sendo pessoa física, pessoa jurídica, não importa o ramo de atividade, a gente hoje tem essa opção de oferecer, né, o sistema Sicredi para que ele abra uma conta, comece a comercializar nossos produtos e serviços. O atendimento lá é diferenciado mesmo, né? Eu sou associada lá, a gente vê como é o tratamento e uma vez por ano também tem uma reunião, né, com os associados, faz um balanço, né, tem até sorteio de prêmios, né? Exatamente. Nada mais justo do que a gente ser bem transparente nessa questão, né, de todo o sistema. Então, a partir do momento que você se torna dono, você é dono de algo, você vai procurar saber, né? E aí, quais são os planejamentos, né? O que vocês estão planejando para o futuro? Quais estão sendo os resultados? Então, são as nossas assembleias, né, que acontecem anualmente. A gente reúne todos os associados. Esse ano foi no digital, pela pandemia, mas normalmente é um espaço físico. A gente, além de demonstrar todos os resultados, né, a gente também faz sorteios de brindes para os associados. E fica tudo isso, esse material todo disponível, né, para quem tem o interesse de entrar um pouco mais no detalhe, de saber mais sobre os números da cooperativa. Então é algo bem transparente que a gente e participativo, né, João? Sim, sim. A partir do momento que você, o correntista aí, o cooperado no caso, fica sabendo como está o andamento do banco, quais são os planos, né? Fica uma coisa mais transparente, né? Eu acho bem interessante aí o projeto do Sicredi, né? Tem a questão de votos também, né? Na assembleia, o associado vota para de fato, se faz sentido aquela proposta que a gente está passando para eles, até mesmo a questão da distribuição dos resultados, né? Como que vai ser distribuído esses resultados, para vocês terem uma ideia, em toda a nossa regional aqui, entre as agências e todos os cooperados, esse ano foi mais de 1 milhão de distribuição de sobras, né? Então, é um benefício a mais que entrou para os associados ali que estão ali com a gente esse ano. Então, é bem interessante esse modelo, né? E a gente está tendo essa oportunidade de apresentar, porque às vezes muita gente acha que eu não posso fazer parte daquele sistema. Não, pode sim, pode procurar a gente que a gente está à disposição. Legal. O que mais que você tem para mostrar para a gente do banco aí, João? E aí a gente trouxe também um pouquinho para a gente entrar um pouco mais no detalhe do porquê, né? Às vezes a gente procurar fazer esses investimentos ou investir dentro da cooperativa que seria o Sicredi. Dentro desses benefícios que eu já trouxe anteriormente, até do nosso sistema, né? A gente também trabalha com a questão igual às outras instituições, né? De fazer a captação de recursos, o superavitário que a gente chama, né? Aquele associado que tem às vezes um pouco mais de recurso, ele disponibiliza, realiza as aplicações ali para a gente. Aquele que precisa desse recurso, a gente disponibiliza ele, isso querendo ou não aquece, né, a economia, geração de empregos, os resultados da empresa, do associado. Em consequência disso, ajuda a comunidade, que é o nosso papel. E querendo ou não, tendo lucro, né, tendo o retorno, automaticamente ele já atribui esses investimentos dentro da cooperativa. Então virou um ciclo, né, no sistema, onde a gente colabora com o associado, né, com a comunidade, vira esse círculo. Certo. Hoje a gente também tratando nessas questões mais voltadas à questão de investimentos, a pessoa procura ter uma questão um pouco mais de segurança, mas é uma cooperativa, né? Sim. Hoje a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? O FGC-COP, que a gente chama, que é para a cooperativa. Certo. Então, para depósito à vista, depósito a prazo, né? Alguns produtos ali como a poupança, tem essa garantia, né, de 250 mil por CPF, que a gente consegue atender
Então já seria um ponto positivo. Isso na renda fixa também, né? Todas as aplicações têm esse seguro, né? Algumas aplicações específicas, né? Os fundos, por exemplo, eles já não entram nessa questão de garantia do fundo garantidor de crédito. Mas tem um renda fixa, por exemplo, que já... Exato, um LCA, um depósito a prazo que a gente chama de o Sicredi Invest, que seria um RDC, né? Sim. Igual um CDB, uma poupança, às vezes aquele valor que está investido ali na sua conta corrente, parado em conta. Então a gente tem essa cobertura igual às outras instituições. Então acho que é importante, né, João, só para frisar, então aquele medo, né, vou aplicar num banco, né, sempre fui tradicional, naquele banco tradicional, porque aquele banco não quebra, né. Hoje a gente tem, de novo, né, temos mecanismos de seguros, né, até R$250 mil, né, então... Perfeito. Hoje o modelo é muito seguro, né? Até para o pessoal que é mais conservador, às vezes quer mudar de banco, mudar de aplicação, né? Inclusive até uma parte da tua consultoria que você pode dar, né, para o cliente. Exatamente. Então isso aí é interessante, a gente não precisa mais ter esse medo aí, né? Esse receio, botar um dinheiro lá e vem amanhã um plano econômico e vai lá e me engole o meu dinheiro, né? Hoje, então o mercado brasileiro está muito sofisticado hoje, né? Sim. Hoje, até no próximo slide que eu vou trazer aqui, as agências internacionais, as agências de risco de crédito, né, que a gente chama, são as 3 principais do mercado, né, a Fitch Ratings, a Moody's e a Standard. Elas são as principais que todo o mercado financeiro vai buscar, né, para ver a pontuação, para ver como que está, né, essa questão de notas, né, que eles dão ali para a instituição. Então as nossas notas são bem acima, né, da média ali do mercado. São notas excelentes para o nosso sistema. Mesmo sendo uma cooperativa, hoje a gente, com os números lá no começo da apresentação, a gente tem uma solidez, né, no nosso sistema. Então isso é importante, a gente está passando isso também para o associado, até na questão de ter mais uma segurança, né, deles verem que não é só a gente, o mercado em si está falando, né, eles estão mostrando que a gente vem tendo um bom resultado. Então é um cenário que a gente compartilha também com muitos associados, até para eles terem mais segurança nessa questão dos investimentos. Então hoje nós estamos aqui conversando com o João Vitor Durante, ele tem 30 anos e ele já é gerente de negócios de pessoa física do Sicredi, né? Ele é especialista em investimentos, então a gente vai começar aqui perguntando para ele, a pessoa que é associada ao banco, que tem interesse, chega lá e fala assim, olha, eu gostaria muito de aplicar o meu dinheiro, investir, como que eu faço, a partir de qual valor, como que você orienta aí essa pessoa? Pergunta muito boa, né? Com recorrência que essa pergunta acontece até no mercado, que às vezes o público em geral acha que às vezes é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Você conseguir esses produtos. Nos próximos slides eu vou até trazer algumas recomendações de como que a gente trabalha, mas a partir do momento que você tem uma conta ali com a gente, você tem uma conta corrente, você já tem acesso a esses tipos de produtos. Lógico que sempre fazendo, né, a análise do seu perfil, entendendo, né, qual produto vai fazer sentido para você ou não. Né? Às vezes a pessoa quer fazer uma aplicação, porém ela procura um pouco mais de liquidez e não está pensando muito no longo prazo. Então são cenários que a gente identifica ali, até mesmo com o associado, para poder fazer uma indicação de algum produto. Mas o ticket médio hoje, mais ou menos ali para começar, inicialmente fazer uma aplicação com nós, vai estar ali em torno de 50, 100 reais, né? Às vezes uma poupança, por exemplo, programada nossa, você consegue fazer uma aplicação num valor menor até para você ir construindo, né, uma reserva de emergência sua. Então são alguns produtos que a gente pode oferecer ali. A poupança, gente, é um produto principalmente para esse cenário, para a pessoa começar a se organizar, né, financeiramente, investindo. A gente até dá até um incentivo, né, igual nas assembleias, de ter uma premiação, né, tem a premiação em cima da aplicação da poupança. Então são cenários que a gente vai oferecendo para o associado para ele ver que às vezes não é
aquele valor, né, exorbitante que às vezes Sim. você precisa ter para começar a aplicar o seu dinheiro. O próprio LCA, né, também, ou renda fixa, né? Renda Hoje fixa. você tem muita... Mas legal, você vai mostrar um pouquinho dessa carteira. Sim. E aí você podia ver um pouco um perfil mais arrojado também, né? Para quem tem um pouco mais de recurso, mais tempo. Com certeza. A ideia é assim, né? O bom de diversificar a carteira, você pode pôr um pouquinho mais conservador, com rendimento menor, mas você pode fazer um mix com uma carteira um pouco mais arrojada, que é mais longa, com um pouco mais de... As rendas são maiores, né? Então a ideia é que esse consultor ele pode te orientar na hora de fazer esses investimentos, né? Hoje a gente tem um time, né, especializado nas agências, né? Nós como gerentes somos a linha de frente ali, né, para ter esse primeiro contato com o associado. Então é importante frisar que normalmente esse primeiro contato vem ali na agência. Mas claro que a gente tem toda uma equipe também especializada por trás disso. Eu trouxe até esses slides, né, até para o pessoal começar a enxergar o Sicredi também como uma opção, né, uma instituição que oferece esses produtos de carteiras recomendadas. A gente tem a central nossa lá de Porto Alegre, uma área totalmente qualificada na questão de produtos de investimentos. Então a gente tem esses assessores, esses analistas que nos apoiam, né, às vezes numa tomada de decisão. Então eles estão dia a dia ali também dando esse suporte para a gente. Hoje, basicamente, essa carteira recomendada que eu trago aqui no slide hoje são para atender ambos os perfis, né, sendo ele conservador, sendo ele moderado, sendo ele arrojado. A partir do momento que o associado ele entra no nosso aplicativo, no próprio Internet Banking, realiza lá as perguntas para identificar o seu perfil, automaticamente já tem uma carteira, né, para estar oferecendo para ele. Então, hoje, com certeza, num perfil mais conservador, a gente traz um pouquinho mais de segurança ali, de liquidez para o associado, até para ele começar a sentir como que são as aplicações. Então, vão ser produtos mais tranquilos, mais simples, né, de renda fixa, exatamente. Quer que você indique algum produto aí. Exato, vai um perfil mais de renda fixa, uma poupança, uma LCA, certo. Né? Subindo para um perfil mais moderado, a gente já começa a falar um pouco mais com ele dessa questão de correr um pouco mais de risco, de ter um retorno maior na sua carteira. Certo. Então ali a gente já começa a atribuir alguns produtos como fundos de multimercados, né? Então a gente já dá um peso um pouquinho maior para a carteira dele, né? Diminui um pouco o cenário conservador, já atribui um pouquinho mais de risco para ele também sentir e começar a ter essa percepção, né? De ele tendo um longo prazo, um pouquinho mais de risco, ele consegue ter um retorno maior. Legal. E o perfil arrojado, já tem um pouquinho mais ali, né? Tem que ter um pouquinho mais de estômago também, sangue frio, né? Tempo, não pode usar o dinheiro, né? Exatamente, já é um perfil assim que esperar, né? Tem que ter um pouco mais de calma, né? A gente aconselha sempre nos investimentos, assim, a gente orienta que são em produtos pensando no longo prazo, né? Se for para você ficar mexendo no recurso ou ficar fazendo a movimentação dele, então a gente deixa um pouco mais ali na questão da renda fixa, ali num produto de maior liquidez para ele, até para não comprometer ele se ele for precisar fazer, né, algum tipo de uso desse recurso dele. Então a gente consegue também diversificar essa carteira de uma maneira ampla, com fundos de multimercado, fundos de ações. Hoje a gente tem fundos novos também que a gente consegue ter, quem gosta do dólar, né, quem gosta da Bolsa Americana. Então a gente consegue atribuir esses produtos também na carteira dele, até para dar uma encorpada. E dá para traçar um perfil assim do tipo de investidor que vai procurar? Porque o Marcos sempre dá uma explicação assim, né? Ele sempre fala, pessoal que aquele aposentado que às vezes não sabe o que fazer com o dinheiro, né, Marcos? Sim. Eles têm muitos guardam em casa, né? Dá para saber se mudou esse tipo de perfil de investidor, se tem pessoal mais novo hoje, é um pessoal mais conservador que está indo procurar? Sim, no dia a dia ali na agência a gente até tem um pouco dessa percepção. Hoje os mais jovens, com essa facilidade, esse acesso à informação, eles estão
buscando sempre, né, se atualizar. As pessoas que não tinham esse costume, né, que não vivenciaram isso, que nem os jovens estão vivenciando hoje, ainda tem essas questões, né, de às vezes tem aquele recurso que a gente vê que talvez aquele recurso que ele juntou, ele está querendo, né, tirar, por exemplo, de casa, trazer para a instituição para ter um rendimento, um retorno maior. Só que a gente deixa bem claro, né, porque é o primeiro momento, é o primeiro contato que ele está tendo com algum produto de investimento. Então, a gente não pode simplesmente já oferecer, às vezes, algo de alto risco para ele, até porque senão ele vai assustar, né? Então, a gente orienta da melhor maneira possível. Já teve associado que chegou na agência: João, eu tenho esse recurso aqui meu que eu quero fazer uma aplicação. Na hora que você começa a questionar, a fazer perguntas, né? Até mesmo se ele vai usar o recurso agora, daqui a pouco, ou o que ele está planejando, você já começa, automaticamente ele já começa a ter uma percepção, então você já pega ali, ele não precisa nem fazer talvez a análise do perfil dele, que você já vê que ele já é um perfil mais conservador. Sim. Né? Então acho que hoje ambos, né, os perfis ainda circulam, né? E lógico que dá para você ir crescendo, né, ao longo do tempo esse seu perfil, né? Certo. Conforme você vai tomando um pouco mais de risco. Ótimo. Bom, então vamos ver agora as opções que nós temos para perfil conservador, moderado, né, e arrojado. Vamos ver o que você tem de bom para mostrar para a gente, João. Eu trouxe um exemplo assim na prática, né, de como poderia ser formatado, né, para cada perfil, não se apegando muito à questão do valor em si, até vai variar de perfil de cliente, de associado para associado. Mas hoje a gente traz aqui no slide uma aplicação sendo para perfil conservador. Lógico que ela vai ser distribuída muito mais em produtos conservadores de renda fixa, sendo depósito a prazo, né, que seria um CDB, um RDC, né, um LCA. E aí a gente começa a colocar um pouquinho mais do pé de fundos, né, investimentos mais voltados para renda fixa mesmo, né, com um perfil um pouquinho mais ali arrojado, mas que não comprometa tanto, né, o patrimônio do associado. Num perfil moderado, além desses produtos, a gente já começa a vincular alguns produtos de investimento nele um pouco mais. Tá. Então, só para voltar um pouco, João, eu vi que na tua apresentação aí você está conservador. Aí você está colocando uma carteira como uma pessoa tivesse uns 500 mil reais, né, que eu estou vendo aí. Exato. E o que, por exemplo, no conservador, quais são as opções que você colocou, a distribuição? Só para você explicar um pouquinho para o Coloquei, por exemplo, 40%. Isso é a recomendação da carteira anteriormente. Sim, depende da pessoa, né? Tudo. É uma carteira recomendada que a própria instituição lá da área de investimentos nossa fornece. Lógico que a gente se baseia nessa recomendação e oferece para o associado. Se o associado optar por mexer nesse percentual, o associado fica à vontade. Mas seriam, por exemplo, nessa 40% de depósito a prazo, né, sendo um RDC nosso, seria o Sicredi Invest, 40% no LCA, 5% em um fundo de investimentos de crédito privado, que o benchmarking dele é acompanhar, né, ou superar o CDI. 15% também sendo em outro fundo de investimento atrelado ao CDI, que ele já dá uma encorpada um pouco maior, né, não é só acompanhar o CDI, ele já coloca alguns outros produtos ali dentro, até para tentar superar um pouco mais o CDI. E assim, você acha que com essa carteira, quanto que você acha que, no horizonte, por exemplo, de 6 meses, quanto que dá uma rentabilidade em relação ao CDI, assim, mais ou menos? O que você acha, o que você espera, assim, por exemplo? Hoje, até que no retorno projetado nosso, né, nominal, no slide anterior, a própria carteira já dá essa estimativa para a gente. Né? Ele traz um cenário bom, otimista e o pessimista. Né? Olhando para o cenário pessimista, né, aqui ele está dando uma média de 12 meses, tá? Ótimo. Como se fosse um ano fechado ali. Num cenário pessimista, ele já dá um retorno ali de basicamente 3,78%. É um pouquinho maior que o CDI está 3,75, né? Exatamente. Dá um pouquinho, vamos falar 100% CDI praticamente. Exatamente. Né? Desculpa, 3,5 CDI. Na verdade aqui tem um aumento de 0,75 previsto para junho, que pode ir para 4,25. Exatamente. Né?
Mas hoje 3,5, desculpa, acabei... Exatamente. Hoje então 3 daria 100% no CDI hoje. Exato, uma carteira mais conservadora. Conservadora no pior cenário, né? No pior cenário. E no melhor cenário? No melhor cenário a gente já atribui 3,97%. 3,97 para 3,5, 45, vai dar uns 112 de CDI mais ou menos? Exatamente. Olha aí, pessoal, tá vendo? Não é tão... Né? Pensar que quem está ganhando poupança e com risco zero, né? Qual que é o risco? Exatamente. Isso é um risco praticamente zero. Não tem, zero. É segurado, são operações conservadoras, né? Que dá uma rentabilidade muito melhor do que a poupança, por exemplo, um CDB normal aí, né? Tem uma taxa administrativa cara. Exatamente. E isso, você vê, bem conservador, né? Então, importante também esse ponto da taxa de administração, né? A gente tem os nossos produtos ali bem competitivos até nesse cenário. Certo. A taxa de administração dos fundos nossos é bem abaixo do que é da média do mercado. Então já é um ponto positivo, né? Que o associado tem também estar investindo com a gente. São dicas para você aplicar esse dinheiro de uma maneira rentável e segura, né? Porque às vezes não é só olhar a rentabilidade, né? A gente precisa olhar essas questões também, né? De taxa de administração. Então a gente tem que fazer... Porque tudo é custo hoje, né? Exatamente. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque tem banco aí que acaba pondo 2% para a administração, acaba pegando juros do ano inteiro, né? Exato. Tem que ficar muito atento aí, realmente. Exato. Legal. Vamos ver agora o moderado, né, João? Um perfil mais moderado. Vamos ver o que... Pô, fiquei animado, tô ficando animado, né, velho? Bom. Moderado a gente já atribui, né, além daqueles produtos, a gente vai começar a colocar também um percentual em fundos de investimentos também que vão estar atrelados à inflação, né? Certo. Então a gente começa a dar um corpo maior, né, para toda a carteira dele. Certo. A gente já começa a trazer fundos multimercados, principalmente que tendem a superar o Ibovespa, né? Certo. Então são fundos assim um pouquinho mais arrojados. Certo. Para aquele associado que às vezes não tem aquela dinâmica de estar no dia a dia ali, né? Então tem o fundo, o gestor do fundo vai estar fazendo... Certo. Isso para um ano também, João Vitor? Para um ano. 12 meses também? Todo o cenário de 12 meses, tá? Eles normalmente, toda atualização de carteira que eles enviam para a gente é num cenário de 12 meses. Aí como vocês podem estar olhando no vídeo, né? Então você pega aí, por exemplo, de 40% que ele tinha lá o DP é o depósito a prazo, né? Desculpa. Ele diminui para 20%, o LCA também ele diminui e ele vai dar um tom um pouco mais arrojado. Nos fundos aí multimercados, né? E faz uma distribuição. E também eu estou vendo que são percentuais também não são nada exagerados, né? Exato. É aquele primeiro momento, né? Às vezes aquele perfil que está conservador, mas ele já quer colocar um pouco, né, ali. Eu quero mudar meu perfil para moderado. Então, certo. Aquele percentual que não vai estar comprometendo também, né? Certo. Às vezes o seu patrimônio. Só que ele já começa a sentir como que são as oscilações do mercado. Certo. Ele já começa a acompanhar, né? Começa a entender que alguns produtos vão fazer sentido para ele no curto prazo, outros principalmente no longo prazo. Certo. Então ali a gente já nesse cenário a gente já está incorporando ali 3 fundos, né? Então são 3 fundos direcionados para multimercado. Certo. Né? Legal. E quanto que ficaria a expectativa de retorno? Vamos ver. Hoje, num cenário pessimista, né, olhando para esse quadro do moderado, hoje a gente traz um percentual de 1,09%, né, da carteira. Num perfil o bom, né, que a gente chama, já seria um retorno de 5,57%. Daria quase 100, né? Hoje, considerando a 3,5, daria quase o dobro de um rendimento. E no moderado, quanto que no meio termo, quanto que a expectativa? Você tem essa? Ali tem um cenário mais otimista ali, né, que eles trazem, que daí dá um percentual de mais de 10%, pouquinho mais de 10%. Então, a princípio é possível, de repente, conseguir uns 5% no ano. Exato. Que não é nada exagerado, né? Exato. Eu acho 5% de uma... É que o juro subiu agora, 3,5%, mas pensando que ele estava a 2%, é 3,5%, não é ruim, né? Na verdade, você está com... Você viu, já de novo, já é quase o dobro do que hoje o juro está pagando numa aplicação normal, né?
Muito bom. Mas precisa ir correndo um pouquinho mais de risco, né? Tem que correr um pouquinho mais de risco. Aí no perfil mais arrojado, né? A distribuição para um cenário mais conservador cai um pouco mais também, né? Certo. Ali ele fica em torno de 15% ali, um total ali para cada produto. E a gente já começa a ampliar essa questão do percentual de investimentos no cenário mais arrojado ali, dos produtos mais arrojados, que seriam os fundos, né? E você aí coloca até um pouquinho lá no mercado americano, né? Exatamente. É que a gente até comentou numa outra ocasião, num outro programa nosso, que hoje não é mais um bicho de sete cabeças, né? Você tem uma garantia de um banco, é tudo regulamentado pelo Banco Central brasileiro, né? Quer dizer, você pode... Hoje as bolsas americanas estão com um viés muito positivo, né? Positivo. A economia americana vai crescer e a expectativa é 6,5%, né? Então você colocou em torno de 5%, você poderia investir um pouco lá na... Legal. Exato. É um produto que diversifica, né, a carteira dele. Às vezes o associado, nossa, como que eu posso fazer para investir, né? Ou procurar algum produto que possa... que seja estrangeiro, né? Que seja lá dos Estados Unidos, por exemplo. A gente tem o fundo Bolsa Americana que acaba atendendo essa demanda para o associado. Que ótimo. Você vê. E aí, quanto que daria, vamos ver mais ou menos a expectativa de retorno? Vamos ver. Num cenário bom, a expectativa de retorno dessa carteira em 12 meses seria mais ou menos de 8%, um pouquinho mais de 8%. Olha só. Né? Num cenário otimista, ela supera muito mais isso, chega quase a 20%. Poxa. E lógico que tem um cenário pessimista, né? Sim. Que é um perfil muito mais arrojado, o mercado está mudando diariamente, a todo momento. Ela traz um retorno negativo ainda mesmo sendo bem arrojada a carteira, de quase 2% ali, 2% mais ou menos. Isso também não para um prazo de 12 meses também. 12 meses, fechado. E nada impede também que isso aí, por exemplo, no 12º mês a carteira ela fica um pouco negativa, nada impede que você também de continuar com essa carteira, né? Exato. Você não tem essa necessidade, de repente, de ir lá zerar ela, né? Aqui eles até trazem num período fechado de 12 meses até por conta disso, né? Se a gente for olhar nos 6 meses, é muito... Ô, João Vitor, assim, e essa carteira, por exemplo, assim, vamos imaginar que deu 6 meses aí nessa carteira mais arrojada e me deu um rendimento, chegou 10%, vamos imaginar. Eu consigo ter liquidez, né? Para ela. Sim, então, isso que é interessante, se você pudesse comentar, né? Quer dizer, no meio do caminho você já tem uma rentabilidade que ficou acima da expectativa, esse cliente pode zerar a posição dele, né? Tem produtos ali nossos que já tem a liquidez diária dele ali, né? Então, a partir do momento que você já consegue realizar o resgate dele e no dia seguinte, no máximo, às vezes já está direto na conta. Lógico, os fundos de investimentos, alguns vão ter um cenário de 3 dias para esse recurso estar em conta, né? Principalmente se tratando de fundo de ações, por exemplo. Então, a gente detalha isso para o associado também, por isso que é importante, né, essa análise de toda a carteira, até para entender. Hoje, por exemplo, tem um fundo nosso, eu vou trazer ele até aqui no slide, eu vou trazer até para pegar o gancho dos produtos que a gente está falando, alguns ativos destaques nossos, né? Certo. Principalmente do mês de abril, que saíram até nas mídias aí. Certo. Um deles hoje, até para já pegar o link dessa questão de liquidez do produto, Sicredi Sul América, né, ele é um produto novo na nossa grade, então ele está ali disponível desde setembro de 2020. Certo. Ele tende a superar o Ibovespa, né, então a gente já teve um retorno expressivo agora no mês de abril, de praticamente quase 8%. No ano? No mês de abril. No mês de abril. Isso, no ano fechado de 2021 ele já vem apresentando 3,14%, né? Enquanto o Ibovespa ele apresenta uma queda ali de quase 1,5%. Tá. E esse fundo, como que ele é um fundo atrelado que a ações? É um fundo de... Ele pega o Ibovespa, né? A gestão dele são pegar empresas sólidas, certo, né? E ele vai mudando empresas, ele vai adaptando de acordo com a necessidade. E a liquidez desse fundo aí? Esse que é o ponto importante, até é um comparativo, depois eu vou trazer um outro fundo também, que ele também tem praticamente a mesma intenção. Certo. Mas esse daqui ele já é D mais 23.
Até 23. Então já é aquele produto que o associado tem que ter na cabeça dele que ele é longo prazo, né? Certo. E se ele precisar desse recurso momentâneo, ele vai ter só depois de 23 dias. Mas ele também fizer o não resgate. é um bicho de sete cabeças, né? Exatamente. É porque eu acho que o João Vitor está falando, assim, vamos imaginar, a gente investiu um dinheiro, né? Vamos falar os 500 mil aí. Aí, de repente, aparece uma oportunidade para a pessoa lá comprar um terreno ou abrir um negócio lá no metade do caminho. Então, na verdade, hoje você tem situações que você consegue, né, sair desses fundos, liquidar, né? Às vezes até então, pela distribuição por isso que é da importante, carteira, né? Você às vezes não precisa nem mexer especificamente nesse produto. Isso, então. Você mexe no outro, né? Vai depender do... Mas eu falo assim, hoje a facilidade de você também poder sair, né? Não ficar amarrado, isso aí até... Exato. Não é necessariamente que você vai ficar 12 meses, né? Exato. Então hoje eu acho que é isso que é interessante também, né? E legal. Isso é uma boa dica aí, né, pessoal? E aí o outro, né, que segue basicamente a mesma linha que ele ali, que é de superar o Ibovespa também. Ele já é um pouquinho mais velho de casa, né, desde 2019. Certo. Apresentou rentabilidades significativas, né, 2019, 2020, superou o Ibovespa. Certo. Em meio a uma pandemia ali, ele conseguiu, né, se manter firme. Certo. No mês de abril, ele apareceu, né, no Valor Econômico, certo. entre os principais fundos ali, né, mais rentável, com maior patrimônio, com certo. maior número de cotistas. Então, é uma notícia importante para a gente, até por estar ali entre as principais instituições. Uhum. Então, a Sicredi vem mostrando, né, essa questão dos nossos produtos, né, estarem ali no mercado. E ele já é um produto que seria D+3, né? Então a liquidez dele ali é um pouquinho maior. Sim. Frente ao outro produto apresentado. Um pouco, né? E quanto que foi a rentabilidade dele, mais ou menos? No ano e no... Em 2019, para ter uma ideia, ele fez praticamente 36% no ano fechado, em cima de quase 32% do Ibovespa. Né? Poxa. 2020 ali a gente já teve um pouquinho reflexo da pandemia. Certo. Mesmo assim ele apresentou quase 4% de rentabilidade. O dobro que foi, o juro estava em 2%, né? Exatamente, em cima de basicamente 3% do Ibovespa. Certo. E agora esse ano que ainda a gente está passando por esse período ali, né, volatilidade, de né? Volatilidade, indecisões das reformas, né? Exato. Ele vem tendo um percentual de queda, mas tem muito chão ainda para fechar o ano, né? Certo. E tendo notícias positivas como essa do fundo. De repente pode ser uma hora boa para entrar, né? Obviamente quando cai, né? Exatamente. Aí tem uma orientação que vocês no banco pode dar, exatamente, né? Para as pessoas, às vezes é muito melhor, né? Entrar na hora que está caindo, né? Porque aí você entra monta a sua posição na ali, posição no mercado caindo, né? no longo prazo, né? É sempre melhor do que entrar quando está subindo, né? Mas legal, muito bom. Outra coisa assim, se você pudesse comentar um pouquinho, porque a gente hoje está vendo uma tendência aí do aumento da inflação e da taxa de juros, né? Sim. Por isso que a inflação está subindo, os juros estão voltando a subir. E você tem, eu vi que parece que você me comentou que tem alguns fundos que são indexados aí à inflação, né? Que são fundos hoje que estão dando uma remuneração legal também. Se você pudesse rapidamente comentar, que a gente está fechando aí a nossa sessão aí, né? Se você tiver alguma outra indicação que você acha que é interessante, né? Sim, hoje a gente consegue atender o associado, né? Até na questão dos indexadores ali, certo. de uma Selic, alguns produtos que a gente falou agora há pouco aqui que são indexados à variação do Selic e do CDI, certo. Né? A gente também tem produtos que vão ter esse acompanhamento, o benchmark dele sendo o IPCA. Certo. Então, hoje a gente tem fundo ali de renda fixa que seria o IPCA ou o IMAB também. O IMAB tendo um corpo um pouco mais forte ali, porque ele vai pegar um pouco do índice de preços ali, então a volatilidade dele vai ser um pouco maior. Mas a gente tem dois produtos que também atendem essa necessidade do associado. Mas é IPCA mais um prêmio ou IPCA puro? Daí, como que esses fundos, ele tá? é o IPCA mesmo. IPCA a gente vai ter o cenário, às vezes, de uma taxa pré ali, porém a variação dele vai acompanhar qual o prazo, João? Qual o prazo seria?
tem coisa mais longa? Não, é um fundo de renda fixa mesmo, né, ali, que ele vai acompanhar o benchmarking dele, vai ser o IPCA. Ele vai, como os outros fundos ali que a gente falou, ele vai ter só essa variação do resgate ali, de CD mais 3, ou às vezes... Mas se eu quiser, por exemplo, para um mês, para 6 meses, ele fica... a liquidez dele é legal. Exato. Muito bom. Porque assim, pelo que eu estou vendo, o IPCA ele está em 5, né, quase 5%, né, de acumulado. E a expectativa é que a gente fique, né, 5,5 aí para 2021, né? Hoje a inflação já estourou um pouco da meta ali, né? O que estava pelo Banco Central. No últimos dados ali, ela aumentou um pouco mais, né? Está ali na casa dos 6,76%, acho que um fechado de 12 meses. Então, agora, mas a meta, o Banco Central está falando para 5,1, né? 5. Mas ontem, que foi dia 13, deu um estresse na quarta-feira, aí no câmbio, a bolsa inclusive caiu forte, né? Saiu os dados da inflação dos Estados Unidos. Inclusive, né? Os Estados Unidos está com inflação em alta também, né? Porque o juro está muito baixo nos Estados Unidos, né? Exato. E é o reflexo das commodities, né? O petróleo está explodindo, a soja está estourando, o açúcar, tudo está subindo muito, né? Que a China está comprando os minérios. Os minérios? Minérios está explodindo lá. A China está... Acho que agora, hoje, essa madrugada... Deu 10%. Caiu, né? Realizou 10%. Exato. Então, mas eu falo assim, mas é uma realização, mas teve um estouro aí, né? Um estouro gigantesco. Muito né? forte no Muito minério. forte. Mas então isso está provocando só no Brasil como inflação nos Estados Unidos, né? E esses fundos indexados à inflação também são bastante interessantes, né? Porque aí você corrige praticamente o dinheiro no que for dado na inflação do Brasil, né? Sim. Bom, eu acho que... né? O pessoal hoje pôde acompanhar aí as opções de investimento, né? Que o João Vitor falou, os produtos da Sicredi. Então, se alguém quiser aí saber mais, tirar dúvida, investir, procura o João Vitor, a equipe ali do Sicredi, que fica na Rua Alagoas, esquina ali com a Rua Pará, né? Isso. Aqui do lado da ACE, né? Ou procura a gente aqui, inclusive a Sicredi é um associado nosso, né? Sim. É um parceiro de vários anos, né? E nos procure que vão ter todo o prazer aí de atender, né? De indicar. Então a gente é um parceiro de longa data aí da ACE, de uma credibilidade muito grande, né? Mas é isso aí, né? Bom, agradecer a presença do João Vitor, obrigado à diretoria do Sicredi regional, né, lá de Rio Preto, pela disponibilidade do seu tempo, né? Obrigado pelo seu tempo aí com a gente. E a ideia é realmente que convidamos vocês aí para as futuras apresentações. Aí parece que o Bruno vai querer falar um pouco da questão de financiamentos, empréstimos, né? Eu acho que nós podemos falar uma hora também do mercado imobiliário, financiamento imobiliário, né? Porque, enfim, ainda para aproveitar que os juros ainda está baixo, né? Que se o juro subir, de repente é uma oportunidade boa aí de pegar um empréstimo agora imobiliário, né? Porque isso daqui a pouco vai começar a subir tudo de novo, né? Então acho que o Bruno vai falar um pouquinho dessas partes de financiamentos em breve. E a ideia é fomentar todo esse conhecimento aí, né? Perfeito. Tá bom? Isso aí, as portas aqui da ACE e do estúdio estão abertas para o pessoal do Sicredi vir aqui sempre apresentar novos produtos, né? Trazer aí opções de investimento para o pessoal. A gente agradece, viu, João Vitor, mais uma vez você, o Bruno, o pessoal do Sicredi. Se vocês gostaram, comenta aí, curta, compartilha, deixa um recado para o João Vitor, para o Marcos, para mim também, né? Deixa o comentário aí, que é um prazer, a gente vai retornar a todos vocês. Muito obrigada e um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Sexta-feira, já sabe, né? É dia de ACE Economia. Até lá. Até lá.